Muito boa noite, na paz do Senhor Jesus, para você que está conosco, através do canal da AD Blue, YouTube AD Blue, e nós queremos louvar a Deus pela sua vida, que está aí, conectado conosco, disposto a aprender, a crescer, a melhorar, e hoje nós estamos aqui com uma galera top, galera muito abençoada, num cenário um pouco diferente, né? Mas está comigo aqui pastor Aguiar, pastor Black, eu, pastor Lediel, Gessé, e o pastor Gessé e o pastor Ricardo, né? Uma galera de jovens pastores, e nós vamos abordar um assunto um pouco chocante para alguns, diferente, mas extremamente urgente na nossa necessidade. Antes de nós fazermos a introdução, nós já vamos fazer uma oração com o pastor Aguiar, e nós queremos já também deixar o nosso agradecimento ao Kleber da CRW, que forneceu para a gente, emprestou aqui esses painéis de LED, né, que estão sendo uma bênção. A gente está fazendo os cultos online aqui, e hoje, né, a gente conseguiu até moldar o cenário aí para ficar realmente de acordo com a temática da nossa noite. Vamos fazer uma oração e depois esteja conectado, que o assunto hoje vai ser extremamente importante. Pai, nós queremos te dar graças pelo privilégio de estarmos ao redor da tua palavra, para sermos reorientados, sermos solidificados por ela, diante de um desafio tão gigantesco dos nossos dias. Oramos pedindo a tua graça sobre nós, pedindo a tua proteção sobre o nosso coração, sobre as nossas famílias. Deus, que este tempo que estaremos aqui seja um tempo de libertação, Deus, na vida daqueles que serão tocados diretamente por essas reflexões. Nós oramos para que o teu Espírito Santo esteja convencendo, para que o teu Espírito Santo esteja liberando libertação, cura, restauração. Seja conosco, seja em nós e seja através de nós, em nome de Jesus, é que nós te pedimos. Amém. Amém. Talvez você está aí do outro lado se perguntando, o que deu? Estava esperando um culto online e entrou um bate-papo. A gente está tentando mesclar, né, a nossa programação, e alguns dias nós vamos fazer esse bate-papo interativo, para que a gente venha também trazer alguns esclarecimentos e também, né, sanar algumas dúvidas que algumas pessoas têm. Por isso nós já queremos incentivar você que está participando com a gente. Aí no YouTube tem o chat, você pode aí mandar, né, a sua pergunta, a sua sugestão, você pode estar interagindo com a gente. Nós vamos estar aqui à medida do possível, fazendo então essa mediação e esse contato contigo. Pastor Lediel, estamos aí em quarentena de coronavírus. O que deu a AD Blue e esses pastores trazerem esse assunto para um bate-papo? Bom, segundo alguns sites de notícias, né, como G1, Veja, CM Jornal, UOL e alguns outros, nessas 2 últimas semanas aconteceram alguns impactos no mundo virtual. E alguns deles eu vou citar aqui para vocês. Houve nos sites pornográficos um aumento de 300 mil visitas nessas 2 últimas semanas. Segundo algum site pornográfico, 1.000 novas assinaturas por dia estão sendo feitas nessas 2 últimas semanas. Um site pornográfico brasileiro, ele registrou o aumento de 70% no número das assinaturas. Ou seja, assim como a gente previa que algumas coisas iam acontecer, as pessoas estariam mais nas redes sociais, quem sabe estariam mais no Netflix, consequentemente no mundo virtual também caíram, né, aí nas ciladas da pornografia. Por isso nós estamos então trazendo esse assunto, e o objetivo hoje é esclarecer, é a gente dialogar, é a gente falar um pouco sobre essas temáticas tão importante que tem aí abrangido e prejudicado vidas de todas as faixas etárias praticamente, de todos os gêneros, e é importante a gente estar conversando sobre isso. Então eu já quero dar liberdade aqui para os nossos pastores que estão hoje conversando com a gente. Se tiver alguma coisa para falar, vocês podem estar aí se posicionando. Primeira pergunta, pastor Black. O que é pornografia? Porque tem pessoas que têm uma confusão a respeito, né, o que de fato é pornografia. A pornografia, em primeiro lugar, né, boa noite a todos, na paz do Senhor. A pornografia, a palavra pornógrafo, né, ela é um grafo, que é a grafia da porneia, né, da imoralidade sexual. Então, se você for ver a forma como a pornografia começou, ela começou com textos
escritos, tratados sobre pornografia. E depois ela começou a ser explícita na forma de figuras, imagens, esculturas, enfim. Isso é pornografia. Agora, nós prezamos, em primeiro lugar, não confunda a pornografia com o erotismo. O erotismo dentro do casamento, ele é saudável, o erotismo, ele é saudável. Foi Deus quem criou esse estímulo, né, para que nós pudéssemos olhar para uma pessoa e nos admirar dela e desejá-la. Dentro da aliança do casamento, o erotismo é saudável. O problema é que a pornografia, ela trabalha com a distorção do erotismo, que é, sem nenhuma aliança, eu me possuo da imagem do outro, do corpo do outro, para a minha própria satisfação. A pornografia, para nós poder explicar rapidamente, ela precisa ser dividida em duas partes, porque tem gente que pensa que pornografia é só aquele sexo explícito que é apresentado, e não. Existem dois tipos de pornografia. A pornografia softcore, que é aquela pornografia suave, leve, e que muita gente assiste nas suas séries, na Netflix, nos seus programas de televisão. O que é a pornografia softcore? É a pornografia que ela apresenta... Às vezes ela não apresenta apresentando, é subliminar. Você vê uma parte do corpo, simula uma relação sexual que na verdade você não vê detalhes, mas o seu cérebro não precisa de detalhes. Ele cria essa realidade. Então a pornografia softcore é essa, que muitos cristãos, infelizmente, estão assistindo nos seus programas de TV, nas suas novelas e em outras coisas por aí que assistem. O segundo tipo de pornografia é o hardcore, que é o tipo de pornografia que é esse explícito, que todos nós estamos vendo aí o pessoal compartilhando, enfim, que é a pornografia explícita em si, atos sexuais acontecendo diante de câmeras fotográficas e de filmagem. Mais ou menos é isso. A pornografia, basicamente, né, falando assim, seria isso. Ok. Quais são as portas de entrada para esse universo que tem aí abrangido tantas pessoas, envolvido tanta gente, pastor Aguiar, pastor Gessé, pastor Ricardo? A porta de entrada da pornografia são as mais variadas, né? A porta da curiosidade, né? Da curiosidade tem sido uma das janelas, né? Onde que o jovem, o teens, né? As informações precoces, né? A qual o ser humano vai ficando exposto diante disso, principalmente a criança, o adolescente, entrando ali na sua segunda infância, vai ficando exposto a algumas informações na escola, por colegas, e isso vai fustigando, isso vai provocando, né? Isso vai provocando aí essa experiência, né, indevida, né? A questão também do abuso, né? O abuso na sua infância, isso vai abrindo janelas enormes na sexualidade dessa criança, né? E nós também temos a questão do pecado, né? À medida em que a pessoa vai se afastando do altar, da santidade, da palavra, e vai ficando exposto a essa prostituição explícita, implícita, né? A própria natureza pecaminosa, você tem a lascívia, né? A Bíblia diz que a obra da carne é isso. Então, existe todo um conjunto de entradas que vai promovendo esse indivíduo, né, a se mergulhar nessa lama que dificilmente ele conseguirá sair sozinho. Então você tem a questão da curiosidade, você tem a questão da fraqueza espiritual, você tem a questão de más companhias, você tem a questão da falta, né, de propósito, aonde que essa pessoa vai ficando à mercê de toda uma realidade mundana. Você tem os nossos três grandes inimigos, que é o mundo, a carne e o diabo, e eles vão propor isso. É impossível um ser humano chegar na sua existência, né, talvez avançada, e sem que o mundo, a carne e o diabo não venha propor uma experiência ilícita com a sexualidade, né? E se a pessoa estiver despreparada, desprotegida, é impossível essa pessoa não ser aí abocanhada por essas experiências. E infelizmente, né, no mundo virtual houve uma potencialização desse compartilhar, né? Acredito que houve um aumento muito significativo, né? Bom, quem aí já passou dos 30
pode imaginar, né? Antigamente, para um menino de 10 anos, 11 anos, 12 anos ter acesso à pornografia, era muito mais difícil, não é? Porque ele teria que ou roubar de um tio ou roubar de alguém. Por quê? Para você ter acesso a conteúdo pornográfico, você tinha que chegar na banca, mostrar a carteira de identidade, maior de idade, né? Tinha aquelas locadoras, naquelas locadoras de fita cassete, tinha uma salinha escondida onde ficavam os vídeos eróticos e pornográficos, e daí o camarada entrava lá, era algo muito secreto, né? Saía com o negócio escondido, tudo muito camuflado. Hoje, compartilha ali, né? É um WhatsApp mandado, pronto, né? Compartilhou. É uma palavra que você digita nos buscadores, você encontra o que quer, todo tipo, né, de pornografia. Essa semana mesmo eu conversava com uma pessoa procurando aconselhamento, né? E essa pessoa falou: pastor, eu não consigo mais orientar e falar com o meu cônjuge, porque os amigos dele é o dia inteiro, nos grupos, inclusive grupos da empresa, né? Compartilhando pornografia. Parece que hoje se tornou algo normal, mas a gente sabe que infelizmente é comum, né? Normal não é, mas tornou comum. Essa realidade tem sido verdadeira, pastor Ricardo, que é pastor de adolescentes, né? Pastor Lediel, boa noite a todos que estão conosco, conectados no canal The Blue. Boa noite a todos. Realmente, pastor Lediel, essa tem sido uma grande preocupação nossa, concernente com os adolescentes, e um dos principais assuntos de gabinete e de conversas com os adolescentes e com os pais de adolescentes, a questão da pornografia. Como porta de entrada, como que os adolescentes entram na pornografia? Pelas minhas conversas, né, pelas conversas de gabinete, de aconselhamento, eu tenho percebido alguns fatores, né? O primeiro fator é a questão da curiosidade. Realmente, como o pastor Aguiar frisou, uma busca por tentar aprender como se faz, né? Os adolescentes estão tentando procurar aprender como se faz, mas numa fonte errada. A fonte é exatamente da mentira. A pornografia, ela é uma mentira. Então, quando você entra tentando descobrir como se faz uma relação sexual, como que é, tentar matar a curiosidade nessa fonte mentirosa, você vai descobrir exatamente uma distorção do sexo, porque a pornografia é uma distorção do sexo. Então, quem entra para o mundo de vício na pornografia, tentando matar a curiosidade, tentando descobrir como que faz, né, vai achar realmente uma mentira, uma encenação. Outro fator que faz os adolescentes entrarem no mundo da pornografia é a onda. A pornografia realmente é uma epidemia, é uma onda. Muitos adolescentes dizem para mim: pois é, Ricardo, mas todo mundo vê, todo mundo assiste. Ricardo, sei que você está me falando, é algo tão normal. Então, essa tem sido a minha grande preocupação. A porta de entrada da onda, né? Da epidemia, de que todo mundo faz, todo mundo vê. A pornografia hoje, entre os adolescentes, é algo comum. Todos assistem, todos veem. Se você não assiste, né, você está indo longe da onda. Então essa tem sido a minha grande preocupação, de que eles têm encarado isso como algo normal. É normal ver, quase que não é nem mais um pecado. É tão normal fazer, é tão normal estar dentro, que já não tem mais problema nenhum. Interessante isso. Pastor Gessé, você que está sempre também no meio dos jovens, né, sobre essa realidade do impacto e abrangência, é um problema só de jovens masculinos ou também das mulheres hoje? Boa noite a todos, graça e paz. Uma pesquisa no Online Social Life Survey, com pessoas entre 18 e 23 anos, diz que 26% dos homens entrevistados confessaram que naquele dia haviam consumido mídia pornográfica, e apenas 8% das mulheres haviam consumido. Então, o número é menor nas mulheres, inclusive nos jovens. Só que eu tenho me admirado como nos últimos anos, eu venho tratando isso desde quando eu me conheço por pastor, já há 8 anos, e eu vejo o quanto o número de meninas procurando ou a minha esposa ou a nós por essa deficiência, até pela dificuldade que tem concernente à pornografia. Então não é exclusivo apenas nem dos meninos e muito menos dos jovens. Hoje nós já escutamos homens de mais idade, mulheres de mais idade, que estão vindo aos gabinetes procurando ajuda porque estão viciados em pornografia.
Essa é uma realidade, né? Infelizmente, eu já tive experiência de atender casos dos 7 aos 70 anos, né? Criança com 7 anos já com acesso à pornografia, é uma realidade perigosa. E também, falando desse dado das mulheres, né, já faz alguns anos, uns 4 anos, saiu uma notícia dizendo que de todas as mulheres do mundo, as brasileiras são as que mais consomem pornografia, segundo as pesquisas. Bom, o que a gente tem visto? Infelizmente, algo que tem aí, como o pastor Ricardo falou, é uma onda que tem abrangido todas as faixas etárias, né? Independente se é homem, se é mulher. E isso, claro, se tornou uma indústria, uma mega indústria bilionária. Isso procede, pastor Aguiar, pastor Black? A terceira indústria que mais fatura no mundo é a pornográfica. A primeira, me parece que é drogas, a segunda é armas ou vice-versa. Vice-versa. A primeira arma, armas. segundo drogas. Isso. Recentemente, ela ganhou, inclusive, do tráfico humano. Olha aí. Ela passou para a segunda colocação. Ganhou, inclusive, do tráfico humano. E o tráfico humano, o que incentiva o tráfico humano é a pornografia. É uma coisa entrelaçada na outra. Se você for trabalhar com essa questão de tráfico humano, desaparecimento de pessoas e tal, muito do que a gente vê por trás disso é pornografia. Eu tenho um outro dado aqui, ó, 3 milhões de dólares são gastos por segundo em pornografia. 3 milhões de dólares por segundo. Ou seja, é uma indústria multibilionária. E pelo que a gente tem ouvido aí, então, eu acho que foi muito importante fazer essa ponte aí com o tráfico humano. Sim. Boa parte do tráfico humano no mundo está relacionado com a indústria pornográfica. É isso. Ou seja, quem consome pornografia indiretamente está pagando o tráfico humano. Exato. Está incentivando cada sequestro. Clique, cada acesso, está pagando sequestro de meninas e meninos em todo o mundo. Isso é extremamente interessante. Pastor Ricardo? Não, a minha intervenção seria exatamente essa, né? Frisar que cada clique, cada acesso vai muito mais além do que você consumir aquilo. Você está realmente financiando os piores crimes sexuais que existem, né? Pedofilia, tráfico de pessoas, escravos sexuais, pessoas que vivem em função disso. Então, existe a grande responsabilidade, né, de quem está consumindo esse conteúdo em saber que você é um financiador dos piores crimes que existem. Ou seja, a pessoa, claro, a gente sabe que isso é algo secreto, né? Eu sempre, quando dou palestra sobre esse assunto, eu sempre vou dizer, e algo curioso, né? Não é só os cristãos que tratam isso, né, de uma maneira camuflada. Há pesquisas científicas que mostram que pessoas viciadas em pornografia têm um sentimento de culpa constante sobre si, seja cristão ou não cristã. Isso é interessante, né? Eu sempre digo, ninguém chega na mesa do almoço com a família, com o pessoal reunido, e fala, nossa, eu assisti um filme pornográfico. Daí o pessoal acaba alimentando, é algo meu, é algo que não interfere em ninguém, né? É algo secreto meu e ninguém precisa ficar sabendo disso, mas a gente está vendo aí que você consumindo, você está potencializando outros males, né, na vida de outras pessoas. Então não é tão normal. Logo, se você sente vergonha, é porque não é normal. Pode culturalmente estar sendo espalhado, né? Mas não é normal por causa da vergonha que você sente. A partir do momento que você sente vergonha, você não exporia aquilo numa mesa de almoço com a sua família num domingo, é porque não é normal. Não é normal. E essa, é claro, né, a gente precisa pegar, quem sabe, as justificativas, né? Uma das justificativas foi falada, é normal todo mundo ver, né? O pastor Ricardo falou, a galera, não, na escola é comum. Quais as outras justificativas, pastor Aguiar? Dentro do casamento, por exemplo, você tem um fator que o cara, o homem ou a mulher, vou pegar mais nos machos, porque é o lado assim, mais frágil. Frágil, a gente tem cedido mais essa tentação. Por exemplo, o cara, ele pega como um escape para manter o casamento. Para manter o casamento. O camarada, ele não consegue resolver o diálogo sexual com a sua esposa, né? Ele não consegue lidar com isso como homem de pureza, como homem íntegro, como líder da casa, e então ele começa a se refugiar. Aí você chega para o cara e fala assim, rapaz, você precisa se consertar, você precisa se arrepender disso. Ele fala, cara, mas isso aqui está salvando meu casamento. Isso aqui é o meu gatilho de escape
Porque se eu não tiver isso, eu vou ter de sair de casa, né? Outros vão dizer o seguinte, no caso de um jovem, eu consumo pornografia para evitar um dano maior. Porque eu estou no meu quarto, eu estou no meu privado, eu estou na minha solidão, não estou tocando em ninguém, eu não estou indo para a cama com ninguém, né? Então eu preciso evitar de sair, de fornicar fisicamente com alguém ou presencialmente com alguém na cama. Então isso aqui é um dano. Eu sei que isso aqui não é a coisa mais certa. Mas imagina, é igual você justificar com a masturbação. Pecadinho e pecadão. É mais ou menos assim. Então, eu cometo isso aqui, eu sei que não está tão certo assim, mas assim, os meios, o meio vai o fim vai justificar os meios. É melhor do que eu ir para a rua, é melhor do que eu pagar para uma prostituta, é melhor do que eu trair fisicamente, né, a minha esposa. Então, isso aqui é algo assim de estimação, está no meu privado, está na minha solidão, né? Então muita gente não lida com isso com muita seriedade, porque tem essas justificativas que, é claro, é irreais. Pastor Gessé. Uma grande questão é que as pessoas pensam assim, é o meu pecado. Pronto. Eu não estou afetando ninguém. Ninguém está sendo prejudicado por isso. Se eu tenho vício em maconha, muitas pessoas, eu fumo meu baseado, mas poxa, se eu fumar um baseado, eu vou ficar com o olho vermelho, eu posso me viciar, eu estou financiando o tráfico de drogas. Só que quando você se aprofunda na masturbação e consequentemente na pornografia, além de você estar financiando o tráfico humano, esse pecado não é só seu. E a grande dificuldade dele é que se você é viciado em álcool, em drogas, qualquer tipo de drogas, fica sequelas, aparece, é mais aparente, o olho está vermelho, você fica mais lesado, ou você tem o cheiro. Agora, a pornografia não. Você faz no secreto do seu quarto. Só que, principalmente para casais, e eu trago aqui a palavra de Hebreus, capítulo 13, 4 a 7, diz assim, venerado seja entre todos o matrimônio e o leito sem mácula, porém aos que dão a prostituição e aos adúlteros, Deus os julgará. Durante muito tempo pensou que esse leito sem mácula era esperma na cama. Não pode ter, o leito não pode ter mácula. E não, é justamente isso, é você trazer fatores externos para quebrar a aliança. Para quebrar a aliança. Mas se eu não tiver isso aqui, se não tiver um vídeo, se não tiver uma foto, não vai acontecer leito com mácula. Você está trazendo a prostituição para dentro do seu casamento. E esse pecado não atinge só você, vai atingir seus filhos, a sua família, e enfim, até o seu relacionamento. Você não consegue mais se relacionar com outra mulher da mesma maneira. Você não consegue olhar para ela da mesma maneira. Todo mundo é em potencial alguém para fazer sexo com você. Essa é uma das consequências. Já estamos entrando nas consequências. Nós já estamos entrando na questão de consequência. Eu creio assim, com relação a essa questão de trazer, né, essa consequência de trazer para dentro de casa, porque é o que a gente ouve. Eu já tratei muitas pessoas na área de pornografia e muitas pessoas dizem assim, olha, a gente trouxe para apimentar a relação. Eu comecei trazendo isso porque o meu marido queria apimentar, como vocês falaram aqui, as mulheres, elas procuram mesmo e elas têm uma facilidade maior de procurar. Tá? Maior, tanto é que nesse período a confissão é mais fácil para as mulheres, elas procuram mais, e eu tratei muito mais mulheres em toda a minha vida do que rapazes. Por quê? Por causa da facilidade. E quando uma pessoa diz, ela geralmente usa essa justificativa, olha, eu trouxe para apimentar a relação. Agora, escuta, você é páreo para aquele ator, aquela atriz que está lá do outro lado? Você não é páreo. E o ser humano, sem querer, ele começa a fazer comparação. E aí, aquela pessoa diz, eu estou só apimentando a relação, estou repetindo o que eu estou vendo, mas o que você vai fazer nunca vai ser páreo para aquilo que você vai ver. E aí nós vamos falar das consequências da pornografia no cérebro. Não só no casamento, não só na parte social dela, na espiritualidade, enfim, mas no próprio cérebro. A forma como uma pessoa que passa o tempo consumindo pornografia, o cérebro dela passa a se ter um comportamento de forma moldado pela pornografia. Isso é, falando das consequências, eu não sei se eu já posso começar a entrar, vou cavando. Sim, segura aí. Gessé, só deixa ele complementar, a gente já vai entrar nas consequências ali. Fala, Gessé. A respeito da justificativa, é interessante quando você
quando você começa a tratar uma pessoa por um bom tempo, no início ela vem falando, eu estou errado, mas daqui a pouco ela começa a procurar, começa a pesquisar alguém que é a favor. Então começa a pesquisar no meio eclesiástico, procura algum pastor, procura no meio algum psicólogo, algum médico dizendo, não, isso aqui é bom. Então eles acham 300 artigos, eles acham 300 vídeos dizendo assim, olha, não pode, faz mal, isso não vai ser bom para você, só que eles acham um artigo, acham um pastor não, um endemoniado, um sexólogo falando a respeito que isso é a favor, e ele pega todos esses outros 300 conteúdos dizendo assim, olha, não faz bem, e ele pega isso, não, isso aqui é mais forte, ou isso aqui tem mais valor. Então, eu falo isso porque isso aconteceu comigo. Houve um determinado momento na minha vida de pornografia que eu comecei a buscar subsídios, inclusive científicos, para tentar comprovar. Não, eu não estou tão errado assim. Isso aqui faz parte. Isso faz parte do meu do meu biotipo. Eu preciso disso aqui. O meu corpo necessita disso. Então, essa é uma outra justificativa que as pessoas podem trazer. Podem achar alguma falácia na internet, sei lá quem, dizendo, não, pode fazer, isso é normal, você precisa se conhecer. Então, tem que cuidar muito com isso. Só acrescentando dentro do matrimônio, né? Às vezes o camarada, ele vive lá uma crise na sexualidade do casamento e ele vai culpar. Assim, não, eu estou lá por causa dela. Ou ela vai dizer, não, eu comecei a acessar por causa dele. E a gente vai acrementando, vai dando essa justificativa, que na verdade não são justificativas, são explicações. Nada justifica, mas explica aí dentro dos argumentos. Interessante essa realidade, né? Uma outra coisa que também a gente, né, pode falar dentro dessa fala que todo mundo faz, está todo mundo, é como a mente das pessoas hoje estão moldada por aquilo que elas ingerem, né, através da mídia, né, através dos conteúdos de filme, de seriado e assim por diante. Uma coisa que me chamou a atenção numa leitura que eu fiz esse ano, um pastor ele dizendo, pega, por exemplo, no Brasil, os programas de comédia, os programas humorísticos, né? O quanto a imoralidade sexual, a pornografia está implícito ali. Só que como eles colocam camuflado com uma risadinha, com uma coisa engraçadinha, uma piadinha, aquilo não aparece tão mal assim. Se pegasse as mesmas falas, a mesma piada, né, sugerindo imoralidade, pornografia, e falasse de uma maneira séria, as pessoas se chocariam. Mas porque veio aí camuflado, né, com uma piadinha, as pessoas acabam aceitando. Isso é extremamente interessante e nos acende uma luz de alerta, né? Há uma pergunta aqui, né? Alguém está perguntando por que nós falamos tão pouco sobre um assunto como esse. Esse momento aqui, né, que a gente está dialogando sobre pornografia é raro. Ainda é um tabu isso? Pastor Aguiar, pastor Ricardo, ainda é um tabu na sociedade falar sobre esse assunto? Com certeza. Sempre no meio evangélico a questão sexual, ela sempre vai ser como um grande pecado, né? As questões sexuais de pornografia, masturbação, as questões de adultério serão sempre colocadas como grandes pecados e sempre serão difíceis de ser abordados. São abordagens difíceis. Então, mas realmente nós precisamos encarar isso com mais seriedade. Os dados que nós apresentamos aqui é que é uma grande epidemia. Está dentro da rotina de crianças até os mais velhos. Então, realmente, nós precisamos abordar com mais amplitude, de uma forma mais aberta. Assim. Pois é, eu creio que realmente é raro, né? Deveria ser mais. Eu acredito que a igreja, nos últimos anos, tem se despertado para isso, né? Pelo menos eu vejo, pelo menos nós aqui, alguns pastores que a gente tem aqui na Deblu, falam sobre isso, ensinam sobre isso, né? E tem tentado tratar, porque a demanda tem sido muito ampla. Mas a gente sabe que ainda é raro. Os pais estão preparados para falar sobre esse assunto com os filhos hoje? Pastor Aguiar. É uma triste realidade em sabermos que não, isso é impositivo, né? A postura do pai e da mãe em relação à sexualidade com os filhos, ela é muito tardia. Geralmente, quando o pai vai tocar nesse assunto, o filho já bebeu
de tantas outras fontes sujas, né? E muitos, né, ainda hoje, quando vai lidar com esta área, não é um diálogo, mas é mais algo áspero, algo ruge, né, de pai para filho. Os pais demoram a falar e às vezes quando vão tocar no assunto não faz de maneira tão sábia. Claro que cremos de que existem lares muito bem estabilizados, existe pais com muita maturidade que está lidando isso de maneira... eu achei interessante, eu vou dar aqui um exemplo, a sabedoria de um pai. Porque assim, é delicado, porque quando a gente toca nesse assunto, o pai precisa conversar com o filho, ok. Mas é importante de você também não queimar etapas, você não pode adiantar assunto com seus filhos. Eu tenho uma filha que ela fez 8 anos, isso aconteceu, acho que foi o ano passado, uns 2 anos atrás, e a minha filha chegou para a minha esposa e diz assim: mãe, o que é virgem? O que é virgem? E eu achei interessante que aquele dia minha esposa foi fantástica, ela sempre é fantástica, mas naquele dia eu fiquei ainda mais admirado. Qual foi a pergunta que a minha esposa fez para ela? Aonde que você viu isso? Aonde que você ouviu isso? Não, mãe, é que eu fui no mercado lá, óleo virgem, azeite virgem, né? Azeite virgem. Então, assim, na verdade, quando ela perguntou, ela jamais estava pensando em alguma coisa da sexualidade. Então, assim, o pai, principalmente quando se trata de criança, ele precisa sempre começar a sua resposta com uma segunda pergunta, para ele saber o que está naquela mente. Então, assim, o pai, ele precisa ter muita sabedoria para abordar o assunto. Mas eu penso que ainda estamos muito aquém em conversar sobre sexualidade, sobre os nossos filhos. Eu acredito que esta nossa geração, ela conseguirá avançar mais neste diálogo com seus filhos. Mas eu acredito que ainda estamos aquém. Deveríamos falar muito mais sobre isso com coerência e sabedoria. Pastor Lediel, sempre quando eu pergunto para um adolescente, quando os pais descobrem que ele assiste pornografia, eu sempre faço a pergunta: e aí, o que o seu pai falou? O que a sua mãe falou depois de descobrir? E existem 2 respostas mais comuns, as mais comuns que os pais fazem. A primeira, eles se isentam, se fazem de bobo e esquecem. Eu disse: o seu pai não falou nada, sua mãe não falou nada, não te procurou nunca mais para conversar sobre isso? Não, nunca mais. É como se o assunto não tivesse existido, é como se aquilo não tivesse acontecido, nunca mais o meu pai tocou nesse assunto lá em casa, minha mãe nunca mais tocou nesse assunto comigo. E a segunda abordagem mais comum, né? E aí, o que aconteceu? O que o seu pai fez? O que a sua mãe fez? Tratou isso como um problema só espiritual. Vamos orar. Vou orar por você, vamos orar e vamos orar. Né? Mas vai muito mais além dessa abordagem de orar, né? Já tem algumas perguntas, né, fazendo a ponte com isso, de como então superar, como vencer, e lá no final nós vamos falar bastante sobre esse assunto. Mas nós queremos entrar nas consequências, né? Porque algumas pessoas pensam: não, é pecado e me afasta de Deus. Mas existem muitas outras consequências que não são pontuadas. Pastor Black. Vamos lá, falando de consequências, né? Além das consequências que nós já falamos, sociais, espirituais, existem também consequências que são cerebrais. Além de emocionais, cerebrais. Só para você ter uma ideia assim, básica, né? Eu não sou neurologista nem nada, mas para você ver como a pornografia ela afeta, sim, a sua forma de pensar, o seu jeito de raciocinar. Você, a partir do momento que uma pessoa ela passa a consumir pornografia, a pornografia, ela, assim como tudo aquilo que traz prazer, ela acaba emitindo dopamina no seu cérebro. Um aprendizado, por exemplo, você vê uma coisa nova, que é excitante, que é boa, o que o seu cérebro faz? Opa, isso é bom, eu estou sendo bem simplista até, isso é bom. E ele cria conexões neurais, isto é, caminhos, como se fosse assim, tipo, atalhos, para que toda vez que aquela emoção aparecer, ou toda vez que aparecer aquela imagem, ou toda vez que você vir algo parecido com aquilo que você viu, a
aquele caminho já esteja traçado, já seja mais fácil aquele assunto para você. Por isso que todo aprendizado que é sobre muita emoção, ele fica para o resto da vida. Por isso que traumas são tão difíceis de se tratar, porque a emoção é tão grande que a conexão as conexões neurais, simplificando, você vai ver que elas se tornam assim muito mais curtas. Aí você assiste pornografia. Gente, a excitação que a pornografia ela traz, existem até alguns estudos que dizem que em 10 minutos de pornografia você tem mais excitação do que um antepassado seu há 100 anos atrás teve em toda a sua vida. O seu cérebro não foi programado para isso. Então o que acontece? Dopamina em cima de dopamina. E a dopamina ela é boa. Por quê? Porque ela trabalha com o querer, o desejar. Só que depois do querer, a dopamina se ausenta. O problema é que a pornografia não trata isso, ela não trabalha isso. Ela vai tratando um estímulo atrás do outro, é dopamina atrás de dopamina. E a dopamina sem controle se chama vício. E o que acontece com o seu cérebro? Conexões neurais facilitadas para a sexualidade, atalhos. A partir desse instante, toda pessoa que você sai na rua, você olha como se fosse um possível ator daqueles vídeos que você viu há 1 hora atrás, antes de sair de casa. O seu cérebro começa a raciocinar, a pensar, a medir a partir da pornografia. E, pasmem, o resultado não é mais satisfação, o resultado é tédio. Por quê? Porque o desejo anterior nunca vai ser satisfatório. Um ciclo: desejo, pornografia, satisfação, desejo maior. Agora você precisa ver algo novo. Não adianta mais você pegar aquele vídeo que você já tinha. Não. Você tem que ver algo novo. E aí a gente se assusta quando a gente vê o crescimento de pedofilia, quando a gente vê o crescimento de necrofilia, pessoas heterossexuais assistindo filmes gays e tendo prazer com isso. E você diz, como assim? Está aí, o seu cérebro não tem mais controle. Isso é cientificamente provado. Tem uma doutora chamada Kimberly Jung, e ela até fala, o Gessé citou, né? Muitas pessoas justificam porque não é uma substância entrando no corpo, então eu não sou viciado nisso. Mas ela falava, é tão prejudicial quanto drogas que entram no corpo, porque uma das causas é essa, ela sempre vai precisar de uma dose a mais para se sentir satisfeita. O camarada que hoje foi para o bar, tomou um golinho de cachaça, amanhã ele quer 2, depois quer 3, o cara que usou uma dose de cocaína, daqui a pouco ele quer mais, e é um poço sem fim. Eu agora não vou saber citar de cabeça, mas é uma universidade dos Estados Unidos, se eu não estou enganado, foi Raymond, alguma coisa assim. Eles fizeram uma pesquisa com pedófilos na cadeia. E o que assustou, né, eles imaginavam que muitos deles sofriam abuso, tal, mas eles se assustaram porque a maioria deles começaram com vício em pornografia, digamos assim, pornografia comum, né, de homem, mulher, mas foram cada vez querendo um nível maior até que chegaram a ter desejo por crianças. A maioria dos serial killers, estupradores. Gente, eu assisti, tive o desprazer, apesar de que foi um aprendizado para mim, eu assisti a última entrevista com Ted Bundy. Ted Bundy foi o maior assassino, serial killer de toda a história, tanto dos Estados Unidos como do mundo. A gente desconhece, ainda não foi encontrada a quantidade de mulheres que esse homem estuprou e matou. E ele, no final da sua vida, quando ele diz estar convertido, ele diz, já gravando um vídeo, já nos últimos dias antes de ser executado pelo governo dos Estados Unidos, ele diz que ele começou a desenvolver todas essas parafilias em torno de mulheres amarradas e tal, tudo isso por causa da pornografia. Escuta, e eu oro a Deus para que isso não aconteça, mas nós ainda não sabemos o que a pornografia está causando no cérebro de muitos homens e mulheres por aí. A gente ainda não viu. Além desse olhar lascivo que você falou e de tantas outras consequências, porque a gente sabe que a pessoa fica condicionada a isso, né? Ou seja, o ser humano não é mais alguém para ser amado, respeitado, conforme a proposta de Cristo, mas é um ser para ser usado, né? Para o meu próprio prazer. Eu achei interessante a BBC, faz também alguns anos, eu tenho essa reportagem, quem quiser depois pode entrar em contato comigo, um jovem colocou a cara dele no mundo,
E ele disse bem claro, né, falando de como a pornografia moldou a mente dele. A temática da matéria era, né, a manchete: mulheres normais não mais me excitavam. Ou seja, gente comum não excitava, porque ele estava acostumado com as siliconadas, ele estava acostumado com, né, aqueles gemidos, estava acostumado com aquele negócio fake, e a vida normal para ele se esvaiu e não conseguia mais encontrar uma namorada que fosse condizente à expectativa dele. Pastor Gessé, consequências? A consequência é que aquilo não é a vida real. Isso nunca... Isso ali pode ser sexo, isso pode ser várias coisas, mas isso não é amor. Quando você de fato está com a mulher da sua vida, quando você de fato estiver com a sua esposa, com o seu esposo, você vai descobrir que aquilo que você assistia não era a realidade. Aquilo ali, eu trabalhei com produção de vídeo, tive uma produtora, e nós trabalhávamos exclusivamente com casamentos, e é interessante a diferença que existe entre cenas de romance e cenas de pornografia. Na pornografia, a câmera ela está interessada em pegar os órgãos sexuais, ela está preocupada com a postura que a mulher está, que o homem está, apenas ali que ela está se preocupando com as genitálias. Já num filme de romance, você vai ver detalhes de mão, detalhes de boca, detalhes de olhar, sorriso, ou seja, feições. Você vai descobrir depois lá na frente de que você está sendo conduzido a operar uma máquina. E é justamente isso que uma universidade descobriu ao ver quais eram os acessos no cérebro de alguém que estava assistindo pornografia. As mesmas áreas acessadas no cérebro de um pornógrafo eram as mesmas áreas acessadas através de alguém que estava parafusando alguma coisa, alguém que estava serrando alguma coisa. Ou seja, a mesma sensação de você estar com um objeto e você está fazendo algo para o seu bem, é a mesma coisa quando você está consumindo a pornografia. Ou seja, você é conduzido a usar a mulher para o seu próprio bem como objeto. E não é isso que essa sociedade atual está dizendo. Vocês estão vendo a mulher como objeto. Gente, pornografia. As feministas não falam sobre isso, e né? defendem. Não, deixa eu usar meu corpo como eu quero, deixa eu fazer. Estão sendo condicionadas a ser um objeto. Uma coisa interessante, saiu, né, eu não acompanho muito, a gente sabe que, infelizmente, politicamente falando, a Folha de São Paulo não tem muito crédito, né? Mas saiu uma reportagem muito interessante, final do ano passado agora, também tem essa reportagem, que eu coleciono reportagem, posso mandar para quem quiser. Uma doutora, né, que ela tem várias graduações e várias pesquisas feitas. A temática da exposição dela para a Folha de São Paulo, a entrevista, era justamente isso: como a pornografia tem prejudicado as mulheres, né? A valorização das mulheres, justamente porque essa indústria pornográfica humilha a mulher, né? Coloca a mulher numa posição extremamente inferior. E ela tem falado, né? E ela tem índices e dados de agressividade contra as mulheres com o aumento da pornografia. Homens que consomem pornografia são mais propensos a agredirem, desrespeitarem as suas esposas e assim por diante. Achei muito interessante isso. Você imagina assim, né? O prejuízo para alguém que entra no matrimônio, que entra no casamento, sem tratar essas coisas. As imagens irreais que ele vai levar para dentro do casamento, esperando. Claro, o pastor Lediel trabalhou a questão da comparação. Ele entra para o casamento tendo a referência de sexualidade nas suas experiências mais distorcidas e deformadas. É interessante, preocupante, na verdade, o quanto que um homem, um pai de família, o homem ele tem o seu papel de direção, ele tem o seu papel de segurança, de proteção para a sua casa. Quando ele entra num vício pornográfico, qualquer outro vício, mas vamos trabalhar sobre a pornografia. Quando ele se rende ao vício pornográfico, ele está descobrindo, ele está desprotegendo a sua família. Ele está deixando a sua família frágil. Existe, eu não tenho nenhum receio de falar isso aqui, baseado em estatísticas de gabinete.
de que, claro, não estou generalizando, mas grandes partes de filhos que se viciaram, na verdade, os pais já viveram isso. Esposa que entrou por esse caminho sem saber, o marido já estava flertando com este pecado. Então existe uma desproteção quando este homem se rende a este pecado. Ele fragiliza o cônjuge, ele fragiliza os seus filhos. Então é uma consciência, como diz o pastor Gessé, que vai muito além de algo pessoal, particular e singular. Eu costumo dizer, na doutrina do pecado, que não existe pecado singular. Todo pecado ele é plural. Todo pecado ele vai além. E isso é tão algo assim terrível, que às vezes o homem, ele está, como diz o pastor Lediel, ele está ocultando. É um pecado que ninguém chega na mesa e fala. Então às vezes o cara está no seu isolamento. Ele está no seu isolamento, está por detrás das cortinas da sua solidão, praticando isso, mas de repente alguns danos começam a acontecer na vida dos filhos, algumas coisas começam a acontecer no coração da esposa, mas ninguém sabe disso. Mas ele desprotegeu a família no mundo espiritual, quando ele quebrou esta aliança, quando ele flertou com este pecado. E esse prejuízo, ele é catastrófico, é algo danoso, vai desconstruir muitas, mas muitas realidades dentro dessa família. São consequências que vai muito além de algo biológico, o rendimento profissional, o rendimento de liderança desse. Você imagina uma pessoa que vive isso, como que ele consegue, por exemplo, viver uma vida de oração? Esse camarada, ele vai chegar na oração, o que você acha que vai ser acionado na mente dele? E aqui não tem dúvida que o diabo já vai acionar isso. Mas não apenas o diabo, a própria consciência do cara, porque são imagens, são vídeos que estão ali na mente dele. Esse camarada, ele vai adorar. Você acha que o diabo vai deixar esse cara adorar? Na hora da adoração, o que você acha que o inimigo vai provocar para ele trazer? Então, a vida espiritual dele vai ficar comprometida, a vida de oração vai ficar comprometida. Então, gente, imagina, eu acredito que não existe nenhuma área da vida desse indivíduo, dessa pessoa, que não seja afetado diretamente por esse vício pornográfico. Eu não consigo aqui dimensionar alguma área e dizer, não, essa área aqui, esse jovem, esse rapaz, esse casal aqui, esse homem, essa mulher, essa área não vai ser afetada. Eu não consigo dimensionar isso. Isso é tão verdade, pastor Aguiar. Ano passado, um dos casos que eu atendi, o camarada perdeu o emprego. Perdeu o emprego pelo vício pornografia, porque ele, a cada meia hora, ele tinha que ir para o banheiro e ele tinha que acessar a pornografia e ele ficava envolvido nisso. Ele mesmo falou, perdi minha família, eu perdi minha esposa, minhas filhas e perdi agora o meu emprego por causa disso. Então é algo, né, que realmente afeta. E uma coisa, fazendo uma ponte no que o pastor Aguiar falou, nós que estamos atendendo aí de gabinete, a gente sabe como isso prejudica a vida sexual do casal, né? Devasta. Então, são muitos casos que o homem não tem prazer com a esposa, porque se acostumou e se limitou, se condicionou a mente na pornografia e assim por diante. Agora, uma coisa que eu sempre falo nas palestras em escola, quando eu vou dar palestra em escolas sobre família na era digital, uma coisa que eu faço questão de enfatizar na fala de todos esses casais que a gente atende, a grande maioria, talvez eu não tenha aqui proporcionalmente, mas mais de 90%, começaram quando? Adolescência, né, juventude, quando era solteiro. Ou seja, muitas vezes as pessoas dizem, não, mas eu sou solteiro, não vai prejudicar o meu casamento, sem saber, com 13, 14, 15 anos, se está entrando por esse caminho, já está afetando o casamento, quando você casar com 22, 23, 24, se isso não for resolvido, pode ter certeza, está comprometendo a qualidade lá na frente. Claro que ainda nós iremos tratar a questão da superação, mas um dos fake que acontece é que o cara diz assim, não, o cara é viciado, o jovem é viciado, a moça é viciada, e ele fala assim, não, quando eu casar, um dia que eu casei, eu vou falar amém, assim, eu digo sim no altar, acabou. Vou conseguir vencer esse vício quando eu casar. É fake, isso é miragem. Isso não é real,
até porque ele condicionou a mente dele para uma realidade fictícia, como nós já falamos, né? E ficou limitado nisso. As consequências, a gente já falou algumas aqui, né? E afeta todas as áreas, desde a financeira, espiritual, ansiedade, trabalho, depressão, muitas áreas são afetadas. O pastor Aguiar falou da questão de relacionamento com Deus, e aqui é importante a gente enfatizar, né? Muitas pessoas que são um potencial que poderia assim, tá desbravando o inferno, fazendo muito para o reino de Deus. Nós sabemos que por ter uma queda nessa questão da pornografia, acabam limitando a sua vida espiritual e, consequente, o seu potencial em prol do reino de Deus. Pastor Black. Não tem como subir montanha espiritual se você está afundado na lama da pornografia. Eu sempre uso essa expressão. Não tem como. A lama da pornografia prende você, o lodo da pornografia prende você, você nunca vai galgar lugares altos espiritualmente. Nunca, nunca. Não espere isso. Não espere isso se você está envolvido em pornografia e conteúdos pornográficos diariamente. As consequências são tão graves que hoje, né, você pode estar aí do outro lado pensando, são 5 pastores falando sobre o tema, né? Mas hoje existe um movimento que corre aí, né, fora de igrejas, fora do mundo cristão, que é o movimento NoFap. Alguns estão relacionados com a fé cristã, outros não, né? NoFap, que fala também da pornografia e masturbação, né? FAP é uma expressão de masturbação em quadrinhos, né, pornográficos, e depois isso virou uma onda. Hoje, no YouTube, existem milhares e milhares de vídeos de youtubers dando a cara ao mundo e dizendo, gente, as consequências que aconteceram comigo foi essa. Então, eles deixam bem claro quanto isso é prejudicial. Não estamos falando de crente, nós estamos falando do mundo, pessoas que estão sentindo como isso prejudicou a sua vida pessoal, sua vida profissional, limitou a sua capacidade intelectual e estão pedindo ajuda, né? Então, tem uma pergunta até aqui no nosso chat, né, perguntando o que a gente acha desse movimento. A gente pode dizer que é as pedras clamando. As pedras clamando, ou seja, o nível é tão baixo, as consequências são tão drásticas que o próprio mundo já está vendo como uma doença. Eu assisti um documentário que falava disso, né? E eles dando mesmo a cara a tapa, a bater, dizendo quanto isso é prejudicial. Não vi uma vez aparecer o nome de Jesus, Deus, igreja, pessoas que não eram cristãs, mas todos eles afirmando, a minha vida foi drasticamente prejudicial por causa da pornografia. Então, é um movimento que está aí paralelo, o NoFap. Sobre consequências, mais alguma coisa, pessoal? Bom, então nós vamos... Só fechar aqui, né? Nos dias bíblicos, né, você tinha a deusa Afrodite, né, que era a divindade que trazia esse relacionamento com a sexualidade. Hoje, qualquer prática, qualquer vício, né, tratando aqui da sexualidade, é como se ele ou ela estivesse cultuando a Afrodite. Hoje a Afrodite, ela reaparece no nosso contexto social, né, através de toda essa promiscuidade, essa lascívia. Mas é interessante a gente fazer essa transição dos tempos antigos, né, com os de hoje. O demônio continua o mesmo, que a gente sabe que o ídolo é demônio, né? Mas você percebe que a Afrodite hoje permanece sendo cultuada. Ela permanece sendo cultuada. Ok. Nós falamos já aqui, em várias citações, o quanto a pornografia é pecaminoso. Vamos, biblicamente, o que a palavra de Deus fala sobre isso, pastor Ricardo? E também tem uma pergunta aqui no chat, né? O pessoal tá deixando bem claro que a pornografia sempre vem aí acompanhado da masturbação. Masturbação é pecado? Gente, com certeza, a masturbação ela é pecado. Se nós fôssemos partir de um princípio bíblico, de um texto bíblico para essa resposta, eu citaria Mateus capítulo 5 e o versículo 28. Olha o que a Bíblia diz. Eu, porém, vos digo que qualquer que olhar para uma mulher, para cobiçar ela, já em seu coração comete adultério. Jesus aqui está dizendo que o nosso olhar, num ato de cobiçar, de desejar, de mentalizar cenas sexuais com uma mulher que não seja sua,
já está sendo pecado. E o ato da masturbação é exatamente isso. Existe uma famosa frase, né? Ninguém se masturba pensando no Grand Canyon, ninguém se masturba pensando numa paisagem. Você se masturba com um pensamento em outra pessoa, em outra mulher. Então, o pecado da masturbação está exatamente nisso, na sua mentalidade, de desejar aquilo que não é seu, de desejar aquilo que não lhe é direito. E a masturbação, ela fere exatamente a vontade de Deus quando dá o prazer sexual ao homem. Porque o prazer sexual foi dado ao homem, o prazer corporal do homem se sentir satisfeito, sentir o prazer, foi um presente de Deus ao homem. O homem sentir essa sensação de prazer é um presente de Deus. E aí a masturbação, ela fere essa sensação de prazer que não foi feita para se sentir no momento de solitário, no momento de solidão. O prazer sexual foi feito num ambiente do casamento, entre um homem e uma mulher, no ambiente do casamento. Quando o ambiente do casamento existe, então esse sentimento do prazer sexual, esse desejo sexual, então ele é aflorado dentro do ambiente seguro, que é o ambiente do casamento. A masturbação fere esse princípio. É um ambiente de solidão, um ambiente egoísta, humanista, egocêntrico. Sem falar na questão física da masturbação. Porque assim, você estar lá se masturbando, vamos falar sério, gente. Você está lá se masturbando, a pressão da sua mão, seja homem, seja mulher, não é páreo. A masturbação não é páreo para uma relação sexual normal, é incomparável. Então, eu vejo muitos jovens que entram no casamento pensando, agora vou parar de masturbar. Quando ele começa a ter relações sexuais dentro do casamento, ele percebe que a primeira coisa, ejaculação precoce. Vamos falar sério, ejaculação precoce você não consegue dar 2 minutos de prazer à sua esposa. Por quê? Porque você passou 10 anos da sua vida hipotecando sua relação sexual com sua esposa. Você passou 10 anos da sua vida colocando pressão absurda da sua mão sobre o seu pênis, pensando em trator amarelo, sei lá, sabe o quê? Para você perguntar que não é pecado, é porque você está pensando em, né? Alguém pergunta, é pecado, irmão? No que você pensa? E você coloca pressão que não é compatível com o órgão genital. Você está dizendo para o seu cérebro que a pressão necessária é aquela. E o que vai acontecer? Ejaculação precoce. Ou, nas mulheres, depois, frigidez, vai ter que, para chegar ao orgasmo, vai ter que se masturbar. Então, assim, gente, eu estou falando de coisas que a gente trata em gabinete. Quando eu falo sério, assim, sem papas na língua, é porque a gente trata em gabinete de pessoas que estão há 20 anos casados e até hoje nunca conseguiram ter uma relação sexual normal por causa da masturbação, que foi extrema na adolescência e na juventude. Então, tudo isso que a gente está falando, se tem adolescente e jovem nos assistindo, a gente está falando para você assim, não venda o seu futuro no altar da pornografia e da masturbação. É algo que sempre vem acompanhado com a pornografia e a masturbação. Nesse documentário que eu assisti, Rede Sombria, os meninos eles falavam sobre essa realidade e algo que eu também não conhecia, a insensibilidade do órgão genital masculino à medida que vai, e feminino, né? À medida que eles vão praticando, eles perdem os estímulos, né? Chegou um caso que ele falou, é como se tivesse atrofiado. Né? Tão grave que é isso. Só acrescentando aqui, dentro do casamento, a masturbação ela é pecado. Dentro do casamento. Se o homem se masturba, se a mulher se masturba, dentro do matrimônio, a prática da masturbação, ela permanece pecado, como diz o pastor Ricardo, porque ela contempla o egoísmo. Ela contempla o egoísmo. A Bíblia diz que o amor, ele não contempla os seus próprios interesses. Então você fere o princípio do amor. Ok. Biblicamente temos alguns versículos aqui para ler, pastor Ricardo. Eu tenho um texto interessante que Paulo traz aos Efésios. No capítulo 5 e o versículo 3, Paulo diz assim, mas a prostituição e toda impureza nem ainda seja mencionada entre vocês, como convém a santos. Ainda
eu tenho 1 Coríntios, capítulo 6 e 18. Fugir da prostituição. Todo pecado que o homem comete é fora do corpo, mas o que se prostitui peca contra o seu próprio corpo. Lembrando que prostituição aqui não é simplesmente o ato de se vender o seu corpo, é todo o contexto de um relacionamento sexual fora do casamento. Paulo está falando aqui, toda prática sexual fora do casamento é prostituição. Qualquer interação com a imoralidade, né? Pornografia, masturbação é pecado de idolatria também. Você está sendo idólatra. Então, talvez você não tenha nenhum santo pendurado na sua casa, talvez você não reverencia nenhum Deus, mas o fato de você não conseguir viver sem a pornografia e não conseguir viver sem a masturbação, isso transforma você em um idólatra. E ficarão de fora os idólatras. Ok. Bom, nosso tempo está se esgotando, a gente já passou 1 hora de conversa aí, vamos pelo menos gastar uns 20 minutos, quem sabe até 30, falando, acho, da parte mais importante, que é a superação. Até porque depois nós queremos que você pegue esse link e compartilhe com outras pessoas. Você, quem sabe, conhece muitas pessoas que estão passando por esse problema e esse bate-papo nosso aqui pode esclarecer, pode trazer uma reorientação, e isso é muito importante. Superação. Quais são os caminhos da superação? Começamos com o pastor Gessé? Bem, vocês estão olhando por um ex-pornógrafo. Eu tive problema com pornografia bem tarde, perto de outros colegas meus. Eu comecei a pornografia ali pelos meus 14, 15 anos, juntamente a isso a masturbação, e eu levei isso até bem perto do meu casamento. E depois casei, fui para o seminário. Todo o período de seminário que passei no seminário, graças a Deus, não tive problema, consegui me manter firme. A grande questão foi depois que eu saí do seminário e eu voltei para a rotina do dia normal, e isso quis voltar à minha vida. Quis voltar, inclusive agora eu já não era mais um homem solteiro, era um homem casado, ex-seminarista, entrando agora como um presbítero da igreja. E agora, o que eu faço? Então, eu fui um cara que lutei durante aí 6 anos da minha vida contra a pornografia, e a cura, Existe 2 tipos de cura, né? Ou cura, ou deixar disso, né? A gente vê pessoas que eram viciadas em drogas, qualquer tipo de droga, e é incrível como algumas coisas são instantâneas. Hoje você é viciado no álcool e você é liberto, e no dia seguinte você não sente mais nada, você inclusive sente náusea se você sentir o cheiro do álcool, se sentir o cheiro de cigarro. E eu orei muito por isso. Senhor, me dê nojo, me dê náuseas, não deixa eu querer. E Deus nunca me fez isso. Infelizmente não foi assim comigo. Eu tenho hoje 30 anos, sou casado, sou pastor, e eu digo para os meus jovens que todos os dias eu preciso fazer uma escolha em não consumir pornografia. Claro que a luta de hoje é diferente da luta de 10 anos atrás. Graças a Deus, hoje eu vejo, não, eu estou na caminhada, olha quanto tempo eu vivi sem, eu não preciso mais disso, mas eu estou abrindo aqui para vocês algo muito íntimo meu, de que eu luto hoje dizendo, eu não vou ver pornografia hoje. Quando eu abro meu notebook para preparar um sermão, para preparar uma mensagem, para ministrar dos meus jovens, eu preciso fazer uma escolha. Eu não vou acessar pornografia. E por diversas vezes eu precisei, se eu estava sozinho em casa, eu precisei sair de casa. Algumas vezes vim aqui na igreja, inclusive, eu lembro, vou contar um caso muito interessante. Um dia estava aqui o pastor Eliabe, aqui na secretaria da igreja, e eu falei, mandei uma mensagem para ele, Eliabe, você está aí na igreja? Estou, cara, eu preciso de um tempo contigo. E eu estava em casa, naquele dia, era uma sexta-feira, eu estava preparando uma mensagem, à noite eu iria ministrar, e a tentação começou a vir ao meu coração. E o Eliabe, ele estava ali no departamento de missões, eu chamei ele, eu falei, cara, eu preciso que você ore por mim, porque eu estou sendo tentado. Cara, se eu não saísse de casa, com certeza, hoje seria um dia que eu iria consumir pornografia. Ore por mim. Eu me ajoelhei ali na sala do pastor Lediel, a gente usou ali, eu me ajoelhei ali, ele orou por mim, e graças a Deus, uma vez mais eu consegui vencer. Eu prefiro confessar uma tentação do que um dia ter que confessar um pecado. Então, você quer ser livre disso?
você precisa confessar, você precisa procurar ajuda, você precisa correr atrás de alguém que vai te ajudar e te jogar para cima. O grande problema, pastor Lediel, é que o cara vai lá e procura outro cara que é viciado. Daqui a pouco, enquanto eles estão se ajudando, um está compartilhando pornografia um com o outro. E aí, poderão 2 cegos seguir? Não, vai dar ruim, vai ser problemático isso. Então, só aqui na fala do pastor Gessé, já pelo menos 2 coisas já foram faladas de uma maneira bem clara. Primeiro, reconhecer o problema, nada de desculpa, é um problema, tem afetado a minha vida, reconhecer, procurar então ajuda na questão também de, confissão. Claro, confissão. Sim. A primeira pessoa que eu confessei meu pecado foi para minha esposa. Chamei a minha esposa, Cheiro, preciso que você ore por mim. Ela não sabia que eu tinha esse problema durante o nosso namoro, o nosso período de noivado. Logo no noivado, graças a Deus, Deus já estava me livrando disso. Foi a primeira pessoa que eu procurei, meu amor, eu preciso que você ore sobre a minha vida, porque eu tive isso antes de nós casarmos e isso está querendo voltar agora para a nossa vida, e eu tenho um matrimônio contigo, nós temos uma aliança. Então foi a primeira pessoa. A segunda pessoa que eu confessei foi um pastor amigo meu, o André Silva, foi a segunda pessoa e foi uma das pessoas que mais me ajudou, que diversas vezes eu ligava para ele, mandava uma mensagem, cara, hoje está difícil, preciso que você ore por mim, vamos junto. Então, isso foi decisivo para a minha vida ser transformada. Eu conheço pessoas, por exemplo, o Black, que foi muito diferente. O Black teve uma limpeza instantânea e tudo se transformou quase que do dia para a noite. Eu não, eu reconheço que isso ainda hoje é algo que eu preciso fazer, uma escolha todos os dias. Assim como uma pessoa que teve dificuldade, quem sabe, com drogas e hoje não pode passar num lugar onde alguém esteja fumando maconha ou alguma coisa assim. Mas a minha história foi diferente, é bem comprida, mas tudo começa com a confissão. Confissão. Você admite, não só para si, mas admite para Deus e para todo mundo espiritual o problema. Você diz, eu sou um viciado em pornografia. O problema é que o viciado em pornografia, assim como o alcoólatra, ele diz, eu vou sair, uma hora eu paro. Para nunca. Você pode parar temporariamente, mas a motivação ela é temporária. O poder de Deus não. E quando você confessa, você abre espaço para o poder de Deus. Porque você coloca a luz nas trevas. As trevas elas continuam tendo poder enquanto você se mantém calado sobre esse assunto. E quando você abre esse assunto, você diz assim, eu vou escancarar, vou procurar alguém. A partir daquele momento, você já deu 50%, 50% da sua recuperação já está acontecendo. Porque você está quebrando alguns ídolos ali. A própria pornografia, o seu ego, porque, gente, não é fácil confessar que é pornógrafo. Não é fácil confessar. Ainda mais para sua esposa, como você fez. Ainda mais para... Isso não é fácil. Então, assim, confissão. E depois... Quem é que vai te acompanhar? Procure uma pessoa idônea. Não precisa ser alguém que já passou por isso. Não precisa, irmão. Eu, no meu caso, a pessoa que me acompanhou, e na época eu não tinha nenhum conhecimento sobre o assunto, eu procurei um presbítero da igreja. O irmão, sabe aquele irmão assim que é bem do reteté, bem doido, assim, bem pirado, né? Cheio de visão e profecia. E, gente, aquele homem foi tão sábio, Deus deu a ele sabedoria. Ele dizia assim para mim, todo dia, eu não sei tratar com essas coisas aí, mas uma coisa eu sei fazer, vamos orar junto aí. E me botava de joelho, a gente orava junto. Toda quarta-feira eu me lembro, eu tinha 18 anos de idade, eu ia na casa dele, ele me perguntava toda quarta-feira a mesma coisa. Como é que está a batalha dessa semana? Como é que está? E eu tinha que confessar para ele continuamente as minhas tentações, porque... O pornógrafo, ele tende a acreditar que o primeiro passo foi tudo. E sabe, gente, disciplina é isso. Disciplina é Deus não deixar você pensar que chegou no topo quando você só andou um degrau. Então, assim, Deus vai trabalhar em você à medida que você vai se abrindo. Por quê? Porque por trás da pornografia existem outras coisas. Por trás da pornografia, você justificou tanto ela que o seu ego está inflado, superado. Você está... enfim, eu poderia falar de muitas coisas, mas é isso. Confissão, acompanhamento. Com relação às mídias e redes sociais, cara, exclui. Tem gente que, no Instagram, a partir de agora, não vou mais... Ei, cara, você precisa de conta no Instagram? Não, você não precisa. Exclui. Pastor, mas tal, cara, é melhor, como disse Jesus, né? Algumas medidas radicais, arranca o olho, entra com um no céu, do que com os dois no inferno. Toma algumas medidas drásticas também. Eu tenho uma frase que eu sempre digo assim, né? Jesus disse, é melhor você entrar no céu
né, com aquele celular sorvete seco, Sim. do que ser lançado no inferno, né, com o iPhone 11. Né? Ou seja, se te faz pecar, meu amigo, anda com aquele celular que só dá de mandar SMS e fazer ligação, mas pelo menos você está se prevenindo contra o pecado. Pastor Gessé e Pastor Black falaram algo importante, a confissão e a escolha de uma pessoa madura, né? O pastor Gessé deixou bem claro, essa pessoa madura, não confessar com qualquer outra pessoa, que às vezes tem gente que está passando pelo mesmo problema, né, para ajudar. Alguns usam outro discurso, pastor Aguiar, não, eu com Deus consigo sozinho, não preciso confessar para outra pessoa. Consegue sozinho mesmo? Mas de jeito nenhum, a Bíblia diz assim, olha, é importante você ter esses 2 versículos quando se fala de confissão. João fala que quando nós confessamos para Deus, você é perdoado. Se a sua confissão é acompanhada de arrependimento, pós-ato, você está perdoado. Mas Tiago, ele vai utilizar um outro verbo para a confissão. Ele vai dizer que quando nós confessamos uns aos outros, nós somos curados. É diferente, o verbo é cura. O vício da pornografia, você não consegue sair sozinho. Você não consegue sair sozinha. E a confissão horizontal vai trabalhar o que o pastor Black disse. Vai trabalhar o seu orgulho, vai trabalhar a sua idolatria, vai trabalhar o seu egoísmo. A confissão horizontal vai te quebrar. Você vai se expor, você vai trazer luz. E quando a luz chega, vai mostrar que tem muita sujeira por detrás desse vício e dessa idolatria sexual. A confissão horizontal, ela é indispensável, ela é imprescindível para que você seja curado. Preste atenção no pacto de perseverança que você vai fazer. Porque assim, a confissão, você buscar ajuda, você lançar luz, é um passo, é um processo, é uma etapa. Mas você precisa aprender a celebrar os passos de avanço que você está dando. Por exemplo, um camarada que consome pornografia todo dia. Ele procura um líder, ele procurou uma pessoa idônea, e essa pessoa, então, ele fez a confissão, se arrependeu, ok. Vamos, então, ter esse acompanhamento. Ele ficou lá 5 dias limpo. Aí ele cai. Aí quando ele cai, o diabo diz, está vendo? Você não vai conseguir, você é um derrotado. Ele olha no espelho e fala, cara, é verdade, não tem jeito para mim, porque falar que eu tinha de confessar, eu confessei. Falou para eu pedir ajuda, eu pedi. Olha o que recaindo, mas calma. Você ficou quantos dias limpo? Você ficou 5 dias, você ficou 2, 3 dias limpo. Outrora, era várias vezes em um dia. Então, calma. Você demorou quanto tempo para se afogar nesta lama? Calma. Ativa a virtude da perseverança. Caiu, recaiu, faz a sua confissão, lança a luz e diga para você mesmo, diga para os demônios, diga, olha, hoje eu caí, mas eu creio que vai ser a minha última. Recaiu de novo, mas vai chegar um dia que vai ser a sua última vez. Vai chegar um dia que você vai conseguir superar essa barreira. Então eu penso que a confissão, o acompanhamento diário e o pacto da perseverança é algo assim que você precisa se amarrar. E o devocional, você precisa injetar devocional aí. O diabo vai querer te acusar, dizendo, olha, você não merece, ou você está sendo hipócrita. O diabo vai, aí sim, aí você vai ver toda uma articulação demoníaca na sua mente. Você está sendo falso, olha o que você fez aqui, agora você quer ser certinho? Aí você precisa entrar com palavra. Aciona texto de perdão, aciona texto de graça, aciona texto e enche-se de Bíblia, palavra de Deus. A lacuna que a pornografia está deixando na ausência, você precisa injetar Bíblia, palavra devocional. E aí, meu irmão, com perseverança, eu duvido que esse inimigo não vai ser vencido. Por mais crônico que você chegou, se você pediu ajuda, se você fez uma confissão
real, se você lançou luz, se você fez o pacto da perseverança, e se você fez aliança com o devocional, com as escrituras, acabou, irmão. É uma questão de tempo. É uma questão de tempo. Interessante que você fez e enfatizou, né? Uma confissão real. Porque tem alguns que confessam para aliviar a consciência. Daí o cara confessa, mas continua nos grupos de WhatsApp onde compartilha pornografia, né? Ele continua mantendo, sei lá, os DVD, revista pornográfica, deixa uma brecha. Tem que ser radical nessa decisão. É o teste. Gente, eu sei, eu passei por isso. Deixa eu dizer para você. O viciado, geralmente, ele tem períodos de teste. Ele pensa assim, puxa, já venci, não faz mal eu rolar, por exemplo, hoje, né? Um pornógrafo, ele fica rolando lá na internet até encontrar alguma coisa. Ei, não tenha mais esse tempo livre. Não tenha mais esse tempo livre. Não existe mais tempo livre para você. Não se teste. Não se teste. Se você ficar se enganando a si mesmo de que, eu já venci, agora eu vou... Porque o pornógrafo, gente, ele cria espaços no tempo dele para isso. E aquele espaço vazio, se ele não for preenchido, você disser assim, tô de boa, mas já venci, filho, você vai cair. Então, não se teste. É o velho ditado, né? Mente vazia, oficina do diabo. Para você que pegou aí a nossa transmissão pela metade, a gente iniciou falando, nesses dias de quarentena, como os sites pornográficos no Brasil e no mundo tiveram, né, muito mais acesso e tiveram muito mais inscritos, alguns que são até pagos, né? Então a gente está falando isso. A mente vazia, oficina do diabo, o pessoal ficou aí com tempo livre e acabou caindo nessa cilada. Pastor Aguiar. É interessante o que o pastor Black disse, a questão dos gatilhos. Você precisa. Aí você pega o YouTube, você vai rolando, você vai ver cena, você entra no TikTok. É interessante com um pastor amigo meu, após ele vencer a pornografia, qual foi uma atitude radical que ele tomou? Ele não assiste filme antes que a esposa dele veja na ausência dele. Veja primeiro o filme, vai ter cenas lá que vai acionar algum gatilho. Se tiver, ele nem assiste. Porque uma hora ou outra, você vai recair. Então você precisa estar atento nos gatilhos que podem ser acionados em páginas, em fotografias, em imagens, aonde que vai tentar te devolver aquele vício. Você precisa estar muito atento por isso. Percebeu, como o pastor Gessé disse, percebeu, porque nunca no piscar de olhos. Existe um calafrio, existe uma coisa que vem na mente, um dispositivo que vem na mente. Se você ser radical com esses primeiros sinais, pronto, você consegue resistir. Eu costumo dizer que ninguém tropeça em montanha. Né? São em pequenas pedras. Só para complementar algo do Black ali, é o que o apóstolo Paulo falou. Quando eu penso que estou forte, eu estou fraco. É justamente essa coisa. Não, eu já passei bastante tempo, acho que eu já posso assistir um filme diferente, acho que não tem problema acessar essa parte. Você está pensando que você está forte, você está fraco, você vai cair. Outra coisa que é muito importante, Gessé, em que momento que eu caio e eu oro e eu peço perdão? Logo após o ato. Logo após o ato. Terminou ali, fez tudo, veio, bateu no coração, aquele negócio, o que eu fiz? Jesus, o que eu fiz? Eu caí de novo. Essa é a hora para você cair de joelhos e pedir misericórdia. Tem gente que, não, agora eu não sou digno, como que eu vou pedir, como que eu vou orar, como que eu vou pedir perdão? Cara, é nessa hora que você tem que se ajoelhar. Nessa hora você fala, Senhor, tem misericórdia de mim, olha o que eu sou, olha o que eu fiz, arranca isso. Tem gente que, não, eu vou esperar uma semana, deixa eu entrar num período de limpeza mental aqui. Não, cara, caiu agora, terminou, bateu a solidão na mente, bateu o desespero, é agora que você cai. Porque isso é o Espírito Santo que está provocando na sua mente. Então, se você pensa, eu não tenho mais Espírito Santo, eu pequei contra o Espírito Santo. Ei, se você está sentindo remorso, se você está sentindo algum tipo de preocupação, está batendo arrependimento, é o Espírito Santo batendo a porta do seu coração. Se ajoelha na hora e peça perdão, diga, Senhor, tira isso, arranca isso do meu coração, e você vai ver como isso vai começar a fazer a diferença. E outra, entenda sempre que Jesus está do seu lado. Eu duvido que você veria pornografia se a sua mãe estivesse ao seu lado. Eu duvido que você assiste pornografia com o seu pai e com a sua mãe sentado na sala. Ei, não é o seu pai, não é a sua mãe, é Deus que está ali. E muito mais vergonhoso do que fazer isso na frente dos seus pais é fazer isso perante Deus. Eu acho que essa é uma técnica boa também para você não Eu diria assim, assim como um abismo chama outro abismo, porque
Gente, talvez você que está me assistindo começou acessando lá mulheres de biquíni e hoje você está vendo as coisas mais horríveis, porque a Bíblia diz que um abismo chama outro abismo, mas assim também um abismo de pecado chama o abismo da graça. Se você se arrepender, você vai conhecer a graça de Deus, que é muito maior do que o seu pecado, como o apóstolo Paulo já falou, porque onde abundou o pecado, superabundou a graça. Você tem que se apropriar disso. E o Gessé falou aqui de limpeza de mente. Deixa eu dizer uma coisa para você, você que quer mesmo sair disso, vai ter períodos da sua vida, isso eu digo, e todas as pessoas que eu trabalhei no tratamento de pornografia também falaram isso, é comprovado. O seu cérebro ele vai querer trazer algumas imagens de volta em forma de sonhos. Você talvez tenha sonhos que são eróticos, você talvez tenha você está olhando para uma coisa que não é erótica e daqui a pouquinho vem aquele pensamento erótico. O seu cérebro vai tentar recuperar aquele prazer que ele tinha. É nessa hora que você tem que combater isso com a palavra de Deus. Se você acordar depois de um sonho erótico que você teve, depois de alguns dias de limpeza, de purificação, a primeira coisa que você tem que fazer é: eu vou preencher esse espaço vazio, essa lacuna, como disse o pastor Aguiar, com a palavra de Deus, com coisas de Deus. Eu vou fazer uma corrida, eu vou fazer um exercício e eu vou meditar na palavra de Deus, eu vou encher minha mente da palavra de Deus. Se você fizer isso, meu amigo, daqui a alguns dias nós vamos conversar e o seu testemunho vai ser de vitória em nome de Jesus. Filipenses 4:8, né? Tudo que é bom, perfeito, agradável, de boa fama, que é louvor, isso ocupe o vosso pensamento. Pastor Ricardo. A gente está falando aqui muito sobre decisões radicais e atitudes radicais, né, na busca da saída da pornografia, e eu lembrei de um detalhe importante: não existe como você fugir da pornografia, se livrar da pornografia, se você tem dispositivos onde só você tem a senha. Você é adolescente, quer vencer a pornografia, o seu pai e a sua mãe precisam ter acesso ao seu celular, a todos os seus dispositivos, notebook, tablet. Você pai, você mãe de família, você quer vencer a pornografia, o seu marido tem que ter acesso aos seus dispositivos. A sua esposa tem que ter acesso aos seus dispositivos, homens. Não pode haver segredo. Precisa haver um controle. Tá? Buscando nós aconselharmos os adolescentes, pastor Lediel, na busca de vencer a pornografia, eu quero lembrar, e aquilo que eu sempre tenho frisado nos aconselhamentos e nas palestras, o adolescente tem muito tempo livre. O tempo livre, às vezes, que o adulto, que o pai e a mãe não tem, que o mais jovem não tem, o adolescente tem. Então, é exatamente nesse excesso de tempo livre que acontece o pecado da pornografia. É no tempo livre que os gatilhos são acionados, é no tempo livre que o desejo é aflorado. Então, meu recado para você: extermine o máximo possível de tempo livre na sua vida. Estude mais, coloque suas tarefas em dias, procure aprender uma nova língua. Você precisa aprender uma nova língua. Aprenda um instrumento musical, faça um curso. No YouTube, a gente tem dezenas de cursos gratuitos. Mas, pastor, eu não tenho dinheiro. Tudo é gratuito hoje no YouTube, gente. Eu aprendi designer gratuitamente no YouTube, vendo palestras e tutoriais. Então, para vencer a pornografia, você tem que diminuir o seu tempo livre. O tempo livre precisa ser eliminado. E uma última coisa. Busque prazer em Deus. Porque a pornografia é uma busca por prazer. Agora, quando você substitui essa busca por prazer, entendendo que o seu prazer é Deus, cara, você vence tudo isso. O seu prazer tem que estar num contato diário íntimo com Deus. A pornografia é uma deturpação do secreto. Jesus disse que quando nós entrássemos no secreto, fechássemos a nossa porta, entrássemos no nosso quarto, nós buscaríamos prazer aonde? No Pai, em Deus. E a pornografia deturpa isso. Quando a gente entra no quarto, fecha a porta, a gente busca prazer aonde? No pecado, no diabo, no maligno. Então, vamos reencontrar de novo essa busca por Deus, onde nós fechamos a porta, entramos no nosso quarto e falamos com o Pai que está em secreto. É isso aí. Eu acho que essa é uma palavra que você precisa aí destacar: prevenção. Prevenção. Tem alguns adolescentes que ficam bravos comigo, o pastor Ricardo, nas palestras que eu dou para os pais, né? Porque eu falo abertamente para o pai: tira a televisão e o computador do quarto desse menino, bota na sala, para ele não ter desejo de ver coisas que não deve.
Tu deu um celular para esse menino de 13, 14 anos, seguinte, dá um horário, ó, deu 10 horas da noite, recolhe esse celular. Não, pastor, mas ele usa para despertador. Vale mais a pena você acordar ele, você desperta, acorda ele, do que ele ficar a noite inteira com o celular na mão. Entendeu? É perigoso. Vamos precisar de prevenção. E você que é casado, bota uma senha, uma senha nessa televisão, nos canais adultos. Você que é casado, pede para a tua esposa baixar programas de aplicativos de restrição ali, de conteúdo, tem aquele custódio, um aplicativo. A tua esposa ela vai ter a senha, mas tem que trabalhar com a prevenção, senão o camarada vai sempre cair. Pai, mãe, depois das 10 horas da noite, corta o Wi-Fi de casa. Né? O seu filho vai dormir sem Wi-Fi, coloca a regra lá, tira da tomada, corta o Wi-Fi, não tem Wi-Fi depois das 10. Eles são muito espertos, pastor Ricardo. Eu acho melhor pegar e confiscar o celular, porque no segundo dia, quando ele vai ver que esse horário cortou o Wi-Fi, ele vai baixar tudo já antes. Então, vale mais confiscar o celular. Pastor Aguiar. Eu gostaria de reconsiderar aqui algo que foi trabalhado dentro da superação, que é a confissão, né? Eu creio muito que esse diálogo aqui, Deus está gerando mudanças, Deus está gerando coragem para você superar isso, enfrentar isso, vencer essa batalha. Mas a minha palavra aqui é principalmente aos casados. É possível, esposa, que o teu marido, assistindo isso aqui, venha chegar até você e talvez confessar, como fez o pastor Gessé ali, confessou para sua esposa a questão da sua tentação. Ou é você, marido, que a esposa poderá chegar até você para realizar uma confissão. Eu oro e te aconselho a você tratar isso com maturidade. Trata isso com maturidade para que você não venha afugentar, para que você não venha criar paredes e nem bloqueio. Eu não estou dizendo a você que ao confessar o seu pecado, você deve ser tratado como uma criança. Todo pecado tem a sua consequência. Então você precisa aguenta a pancada, porque faz parte do processo. Mas também digo a você que será procurado, né, pelo seu cônjuge, tenha maturidade. Entenda que se ele ou ela está lhe procurando, é porque existe um grito dentro dele por mudar. Porque se ele quisesse nutrir isso, ele não o faria. Então que haja maturidade, peça a graça de Deus. Sei que não é fácil. Não é fácil para a mulher, para o homem, receber essa confissão do cônjuge, porque é um adultério, é uma traição, não há sombra de dúvida nisso, é uma traição, configura-se um adultério. Todavia, reúne as suas forças e trata isso com graça. Você é a ferramenta, o instrumento que Deus tem mais próximo dele, mais próximo dela, para Deus usar, para canalizar essa virtude de cura e de restauração. A minha oração é que você tenha graça de Deus, maturidade de Deus, para lidar com o pecado confessado do seu cônjuge. Creia que se isso está vindo à luz, é porque a graça abundante de Deus para tirar, sacar, extrair este mal dentro desta aliança que já trouxe tantos danos. Seja maduro e permita-se que Deus te use para curar o outro. Ok, 1h30 aí de assuntos, né, sobre pornografia, um bate-papo extremamente interessante. Nós vamos para a reta final. Cada um vou deixar um espaço para fazer as considerações finais e peguem um papel, quem sabe, você que está com o celular, abra o bloco de notas aí. Nós vamos dar algumas dicas de livros para você ler, para você estudar sobre esse assunto tão importante. Pastor Ricardo, suas considerações finais. Eu penso que você pai, você mãe, nunca diminua o perigo da pornografia. Você adolescente, você jovem, a mesma coisa. Um perigo iminente que pode destruir a sua vida. E é um vício terrível. Tá? Como dica de leitura, eu deixo para os homens, né, mais velhos, pais de famílias, Homem do Reino, de Tony Evans. Para mim foi restaurador,
nessa questão de ver o meu papel como pai de família, como chefe de família, como condutor do lar cristão e dá um desejo na busca de fugir do pecado. Em Busca de Deus, de John Piper, um livro fantástico, Em Busca de Deus, de John Piper, vai trazer essa perspectiva de buscar prazer em Deus, de trazer a perspectiva de que o prazer se encontra em Cristo. E fugindo um pouco da literatura, existem dois vídeos muito bons sobre pornografia do Douglas Gonçalves no canal do Jesuscope. Só chegar lá, entrar no canal do Jesuscope, pesquisar pornografia, 5 passos para vencer a pornografia e a armadilha da pornografia. Então, só pesquisar lá. Muito bons. Muito bom. Muito obrigado, pastor Ledial, por proporcionar esse momento a todos nós. E sim, é possível vencer, é possível ter uma vida diferente. 3 livros que foram fantásticos na minha vida a esse respeito. Homem de Valor, de Richard Exley. É um devocional, você lê 1 a 2 páginas por dia. É fantástico esse livro. O segundo livro, principalmente para adolescentes, pais, compre esse livro e dê para o seu filho. Enquanto a Fila Não Anda, do Luca Martini. É fantástico, tem dados bem legais e tem uma linguagem muito fácil de ser assimilada. E o terceiro, No Altar da Idolatria, de Steven Gallagher. É muito bom esse livro, então acho que são 3 livros fantásticos. Repetindo, Homem de Valor, Enquanto a Fila Não Anda e No Altar da Idolatria. Esse No Altar da Idolatria me transformou. Livraço. Aliás, todos os livros do Steve Gallagher são fantásticos. Bem, eu quero agradecer, né? Para mim foi um prazer muito grande, um aprendizado. E eu quero recomendar esse livro aqui, A Armadilha da Pornografia. Esse escritor, Mark Lasser, ele é um homem assim extremamente sábio nessa área. Ele tem outros livros, mas ele escreveu A Armadilha da Pornografia, que é um livro voltado para pastores e leigos. Então, para você começar a conhecer esse assunto antes de tratar alguém. Outro livro, também do Lasser, é este livro aqui, Curando as Feridas do Vício Sexual. Livraço. Muito bom. E, por fim, um livro um pouquinho mais denso, mas excelente também, do John White. É esse livro aqui, ó, O Eros Redimido. Ele é fantástico. Ele fala sobre até a questão do próprio feminismo, da liberação gay, adultério, promiscuidade. Gente, um livro transformador, tá bom? Essas são as minhas recomendações para você. Leia e aprenda, não seja um ignorante sobre esse assunto, porque Satanás quer vencer a gente na ignorância mesmo. Eu quero indicar Gênesis Apocalipse, brincadeira, também, né? Gênesis Apocalipse, é claro, né? Bom, eu acho que só aqui você já tem aí indicações fabulosas, vale a pena você adquirir. Eu quero indicar do Paulo Adriano Muniz Gouveia, conheci ele pessoalmente, tem um testemunho fantástico, o impacto pessoal e social da pornografia, e principalmente esse para líderes, aconselhamento ao compulsivo sexual. Esse livro aqui é de assustar porque ele traz aí um pouco do submundo desse universo tão terrível. A minha palavra de gratidão ao pastor Lediel por nos permitir ter esse momento tão fértil, né, de tanto crescimento, e eu quero deixar aqui Jó capítulo 31. Eu fiz uma aliança com os meus olhos. Que você faça uma aliança com os seus olhos, para que os teus olhos, de fato, não façam nenhum pacto com aquilo que não dê glória ao Senhor. Jesus vai dizer, se os teus olhos forem bons, todo o resto, né, todo o corpo vai ser bom. Que a gente possa, de fato, ter esse pacto com os nossos olhos. Gente, nós estamos chegando ao fim, então, desse bate-papo sobre pornografia. Eu vi que tem muitas perguntas, muitas sugestões, tem alguns reclamando que já está acabando, né? Mas se a quarentena continuar, a gente vai ter mais bate-papos. Se não continuar, quem sabe a gente, né, pode aí estar também promovendo alguns bate-papos sobre alguns assuntos. Ficou muitos assuntos ainda em aberto, né? Questão de como isso tem aplicado. A gente falou da indústria pornográfica, mas a gente não falou de como isso tem se aplicado na individualidade com o sexting, o nudes e tantas outras coisas que tem que se
espalhado aí, tantos males aí que estão vindo junto com o mundo digital. Quem sabe no próximo bate-papo nós vamos falar sobre isso. Mas que bom que você esteve ligado conosco. Como que você pode mostrar a sua gratidão a esses pastores que estiveram aqui com a gente, né, investindo essa 1h30 aí no assunto? É muito simples. Você pega esse link e você compartilha com outras pessoas que precisam disso. Abençoe outras pessoas, assim você estará também mostrando a tua gratidão aos pastores que estiveram aí conversando sobre esse assunto nesse momento. Antes de finalizar, nós queremos orar e abençoar a sua vida. Vou pedir para o pastor Black fazer essa oração final. Pai querido, eu te agradeço porque tu és libertador. Tu és libertador. É uma das tuas características maravilhosas, é a libertação. E Senhor, se hoje nós podemos falar de libertação é porque nós passamos pela tua cruz. Eu oro, Jesus, para que as pessoas que estão nos assistindo, que estão vendo este vídeo, elas passem também pelo poder desta cruz e recebam esta libertação, que é, Senhor, talvez o grito da alma delas. Talvez, Senhor, há pessoas que estão nos assistindo nesse momento que a alma deles, Senhor, em todo o tempo em que nós falamos, gemia de desejo de ser livres, ó Pai, que estão presos a um desejo, estão presos, Senhor, a coisas que estão lhe escravizando, desejos, pornografia, enfim, Senhor, há tantas coisas que nós não falamos aqui, mas que pessoas que estão nos assistindo, ó Deus, estão no seu coração clamando, e eu oro, Senhor, pela tua cura completa, libertação completa na vida de cada um deles. Senhor, que haja confissão, saída para a luz, que haja uma transformação, que haja testemunho, Senhor, de que essa pessoa encontrou em Ti a liberdade daquilo que parecia que nunca ia passar. Em nome de Jesus, essa moça, esse moço, esse irmão, essa irmã, este senhor, essa senhora, eu oro pela libertação da vida deles em nome de Cristo Jesus, e que o poder do sangue de Cristo caia sobre essa vida para purificar, e que o poder sarador, Senhor, da tua cruz alcance essas pessoas em nome de Jesus. Nos abençoe, nos guarde do mal, em nome de Cristo Jesus. Amém. Amém. Que Deus te abençoe grandemente. Nós cremos na tua superação, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe a todos. Uma boa noite.